Então, pessoal, hoje a aula é sobre indutância, tá? Mas o que é isso, né? Tá? Ele, a gente pode definir ele como um dispositivo que armazena energia na forma do campo magnético, mais ou menos fazendo a analogia à capacitância, né? Ao capacitor, que é algo que usa isso, né? Armazena energia no campo elétrico. O indutor seria algo, né, que armazenaria é, energia na forma do campo magnético. Do mesmo jeito que o capacitor tem várias utilidades, o indutor tem várias utilidades também. E a gente vai ver algumas aqui ao longo da disciplina. Tá? É, Geralmente, as principais dispositivos, né, que a gente usa no nosso dia a dia, que são baseados em indutância, né, que envolve o indutor, são antenas, tá? É, Principalmente antenas que têm algo tipo um círculo fechado, coisas assim, são bem. é, Elas são relacionadas a indutores, né? A gente tem conversores de corrente alternada para corrente contínua. Então, esse, por exemplo, esse dispositivo aqui é um desse tipo. A gente também usa eles para sintonizar sinal, tá? Em um circuito que sintoniza sinal, por exemplo, no rádio, que a gente tem que escolher a frequência, né? É, a gente usa esse tipo de situação também. É, Aqueles carregamentos é, sem fio, todos envolvem indutores, tá? É, Aí, igual eu já mencionei, né, conversores de energia alternada para energia para tensão constante, né? DC para AC e vice-versa, usa indutores. E aqui tem vários tipos, né? Os indutores eles têm vários tamanhos, né? Então, por exemplo, a gente tem os pequenininhos que são usados em circuitos, mas a gente tem os bem grandes que a gente também usa para converter, por exemplo, dentro de carro em alternadores, né? De carro que o movimento do motor carrega a bateria do carro. Então a gente tem esse tipo também de indutores, né? E aí, só para já mencionar, né? A gente geralmente usa essa molinha aqui no circuito para simbolizar os indutores. Eu vou falar primeiro de indutância mútua, que eu acho que é um pouco mais fácil da gente entender o que é a indutância, tá? Então vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Nós temos dois solenoides, tá? Um que compartilha um eixo. Então o vermelho tem a área A2 menor do que a área do azul, que é A1, tá? E aí a gente quer saber a quantidade de fluxo que um gera em dois. A quantidade de fluxo do campo magnético, tá? Então a primeira coisa que nós temos que saber é o campo gerado de um solenoide. Aí a gente já fez essas contas várias vezes. A gente tem que o campo magnético de um solenoide é dado por essa equação, onde N é o número de voltas e Lzinho aqui é o tamanho dos indutores, dos solenoides, tá? Então vamos calcular o fluxo que um causa em dois. Então, por que eu estou falando de um e causa em dois? Então, o campo magnético é de um, mas a conta, né? A gente vai calcular a área do 2. Como é um solenoide, né? Eu vou
calcular n vezes, né, aqui no caso n duas vezes, a área de uma espira só. Então esse é o fluxo, porque o fluxo é n vezes o número de espiras. Então tá aqui, né? Então é a área 2 dA, a integral disso, né? Como esse campo é constante ao longo da área, ele pode sair da integral. Ele saindo da integral, essa integral vira a integral da área de A2, que é A2 simplesmente. Logo, o que nós temos do fluxo é isso aqui. Tá vendo? Veja que a gente tem algo proporcional à corrente. Vamos ver agora como é que é o fluxo de 2 para 1. Tá? Então, se tem de 2 para 1, eu vou ter o campo gerado por 2 integrado pelo campo gerado em 1. Aqui, então a gente tem n1 voltas do solenoide 1, então a gente vai fazer a conta em n1. Porém, lembra que a gente faz a consideração no solenoide que o campo magnético só está dentro dele? Então, a integral não é em A1, é em A2 também. Exatamente porque só tem campo dentro do A2. Tá? Então aqui se permanece em A2. Tá? É N1 porque são N1 voltas do A1, mas é N2 porque o campo magnético só está dentro de A2. Tá? E aí a gente faz a conta, o B2 sai. O que nós temos? Nós temos essa conta aqui, né? A integral é A2, e aí a gente substitui o campo, onde aqui nós estamos substituindo N por N2. Veja que essas duas equações aqui, ó, né? As duas constantes de proporcionalidade do fluxo com a corrente são iguais. E isso aqui que a gente define como indutância mútua, tá? Essa constante de proporcionalidade, tá? Então a gente tem que o fluxo de 1 causa 2 é uma constante L12 vezes a corrente de 1. E o fluxo de 2, 1 é uma constante, né? Que a gente chama de indutância mútua, e 2. Mas veja que L12 e L21 são iguais, né? Essa constante de proporcionalidade aqui é a mesma. Então a gente define que a indutância mútua é essa constante, né? E a gente geralmente chama ela de M, tá? A gente geralmente chama ela de a indutância de M, tá? E veja que ela depende só do material e só da geometria, né? Aqui é o número de voltas, a área e o comprimento são coisas relacionadas à geometria, e o μ0 está relacionado ao material. Beleza? Alguma dúvida? Então, como eu disse, a indutância mútua, né, é algo referente à constante proporcionalidade entre o fluxo magnético e a corrente. Volto, Joaquim. Ah, tá. Lembrando que eu vou disponibilizar o slide no Moodle e eu também vou disponibilizar o vídeo da aula. Bom. Aí, como eu disse antes para vocês, a gente tem essa simbologia do
do indutor, né, que a gente vai mencionar, e como que ele cai, né, dentro de um circuito. Veja que eu tenho que a indutância é uma constante de proporcionalidade entre o fluxo e a corrente. Se eu derivar pelo tempo dos dois lados, eu vou ter a variação do fluxo magnético e a derivada da corrente. A variação do fluxo magnético é menos a força eletromotriz, que está aqui. Tá vendo? Então, essas equações aqui é o que a gente vai ver dentro de um circuito, tá bom? Esse tipo de equação aqui. Que tipo de dispositivo que a gente usa esse tipo de fenômeno para a gente mudar a tensão de é, de uma corrente alternada. Então, por exemplo, no poste perto da sua casa tem algo que faz isso, faz essa conversão, né? Que passa de dezenas de milhares de volts para para 110 ou 220 volts, dependendo de onde você mora no Brasil. A unidade de indutância, né, é o Henry, e ele é 1 volt por ampere vezes segundo, né? É uma unidade meio estranha assim, né? Se a gente for olhar aqui da forma que é. Porém, a gente pode calcular a autoindutância. A autoindutância é, dado que eu passo uma corrente em um circuito, né, por exemplo, num solenoide, qual que é o fluxo que essa corrente gera no próprio solenoide, tá? Então, a gente calcula o fluxo, né, magnético na própria espia, no próprio sistema, tá? Então, a gente, por exemplo, no solenoide, nós temos o campo, né, que a gente mencionou, e aí o fluxo magnético vai ser a conta nela mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou igualando N1 igual a N2 e a, a área é a área do solenoide, o único solenoide que tem. E a corrente é a corrente do próprio solenoide. Tá? Então nós temos isso aqui, né? Faltou um igual aqui, então é fluxo igual a isso aqui. E aí a gente tem que a constante de proporcionalidade entre o fluxo magnético e a corrente é dado por isso aqui. E é isso que a gente chama de autoindutância, ou só indutância. Tá? Então, quando a gente está falando geralmente, quando a gente está falando sem pensar em falar se é autoindutância ou indutância, geralmente a gente está falando de autoindutância. Tá bom? E aí a gente tem o nosso dispositivo em um circuito, né? Que é a diferença de potencial, né? Ela é relacionada à variação temporal da corrente, tá? E novamente dá para ver aqui que a autoindutância também depende só da geometria do material, tá? O símbolo, né, de autoindutância é a indutância, tipo a molinha, né, que eu mencionei para vocês. E em um circuito ela pode ser ligada em série ou em paralelo, né, da maneira que a gente e aí a gente pode calcular a indutância equivalente. Então,
vamos pensar primeiro em série. Se a gente está pensando num circuito em série, a gente lembra que as cargas têm que conservar. Então, as variações das cargas, as derivadas temporais das cargas também têm que se conservar. Então, aqui a variação da corrente, né, no tempo, é uma derivada segunda das cargas, né? Logo, isso tem que conservar. Então, as variações no primeiro e a variação no segundo indutor tem que ser o mesmo. E a diferença de potencial aqui tem que ser uma diferença de potencial total. Elas se somam, né? Se eu estiver pegando nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, a diferença de potencial vai ser a soma da diferença de potencial entre da queda de diferença do potencial em cada um dos indutores. Então eu calculo aqui, né? E como a, as variações das correntes têm que ser iguais, então aqui já é L1, né? E aí veja que o total é igual a 1 menos LQ, uma indutância equivalente, que é a soma das indutâncias. Então, um indutor em série, ele se comporta como se fosse um resistor em série, né? A indutância equivalente, tá? E se a gente fizer em paralelo, a gente vai ver também algo bem parecido, né? Aí o que nós temos? Nós temos que as tensões agora, as diferenças de potencial, né, entre os dois é a mesma. Então, aqui e aqui, a diferença de potencial aqui é igual à diferença de potencial daqui para cá, né? Porém, a corrente tem que ser a mesma, né? A corrente que sai aqui é a soma das correntes, né? Então nós temos isso aqui. Se a gente calcular a variação total da corrente, né, que é algo que é equivalente, né, o ΔV total é igual para todos, vezes um L equivalente, a gente vai ter a conta, a indutância equivalente sendo dado por essa equação. Então veja que os indutores eles funcionam como se fossem resistência, indutores em paralelos são calculados, né, o equivalente de indutores paralelos é calculado de maneira equivalente a resistências em paralelo, tá? Que é o contrário, né, o inverso dos capacitores, tá? Então aqui é só para a gente ver esses três principais dispositivos, né, elementos de circuito. Nós temos os resistores, resistores em série, R1 mais R2, resistores em paralelo, 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Os indutores, né, que a gente calculou, mostrou agora, eles são semelhantes, as contas são semelhantes, né? Em série é a soma, em paralelo é o inverso, porém, os capacitores é invertido, né? A gente tem a inversão deles, tá bom? Os em paralelos, que é a soma dos capacitores. A gente pode, igual eu mencionei anteriormente, só para tá, vocês estão pegando aí? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Eu falei que os indutores, no começo da aula, que eles armazenam energia na forma do campo magnético. E aqui a gente consegue calcular, né, isso. Então, se a gente pegar a potência, que é ΔVI, né, o ΔV aqui, a queda de potencial, né, a diferença de potencial em um indutor, né, isso aqui é o L dI dt,
Então nós temos que a, a potência é a energia por tempo, né? E aqui isso é igual a essa parte aqui. Eu posso cortar os T's. Espero que nenhum matemático fique muito nervoso em eu fazer isso. E a gente tem que o infinitesimal, né, da corrente, da energia, né, é dado por isso aqui. Integrando dos dois lados, vai ficar IDI. L é uma constante que não depende da corrente, então sai da integral. Eu vou ter I sobre 2 I ao quadrado sobre 2. Logo, nós temos essa equação aqui, né? Então veja que a energia armazenada em um indutor depende da corrente, né, armazenada. Então veja, vocês lembram na capacitância a gente conseguiu encontrar que essa energia ela é proporcional à carga ao quadrado num capacitor, né? E aqui e a carga é o que gera o campo elétrico. E aqui a gente está vendo que a energia armazenada é igual à corrente ao quadrado. E a corrente é exatamente o que gera o campo magnético. Então a gente vê essa relação de proporcionalidade, né, da energia depender do que gera o campo ao quadrado, né? E aqui a gente vê exatamente isso, tá bom? Professor, tem uma coisa que eu ainda não entendi muito bem sobre os indutores. Diga. Tipo, exatamente como que eles guardam energia, assim, na usando o campo? Porque pelo que dá pra ver e tu descreveu aí, eles são meio que, tipo, tu vai ter uma diferença de corrente, mas eu não entendi exatamente como que eles vão guardar a energia, Tá. como que Pe- essa parte funciona. tá. É, no deixa eu, quando a gente passa uma corrente, a gente tem a geração do campo magnético, correto? A gente tem aqui a geração do campo magnético. Se a gente não tiver se a gente não tivesse resistência aqui nesse circuito, a gente teria esse campo magnético fixo lá, né? Pronto, é, tipo constante, né? Sem variar no tempo. Então isso quer dizer que se eu calcular a indutância, que é algo que não depende da corrente, é, eu vou ter aquele campo fixo lá para sempre. E essa corrente passando. E essa corrente passando. Então, o campo magnético esse movimento, né, das cargas gera esse campo magnético e essa energia ela ela se mostra, né, nessa presença desse campo magnético. Então por isso que a gente fala que a energia está sendo armazenada no campo magnético. Do mesmo jeito do capacitor, que quando a gente separa as cargas, a gente gera o campo elétrico. E aí a gente fala que a energia está armazenada no campo elétrico. Né? A gente até consegue fazer as contas e a gente vai fazer as contas também para um indutor, né, nessa situação. Ficou claro? Talvez fique mais claro depois que a gente fizer as contas. Né? Eu vou pegar aqui, vou fazer a energia armazenada aqui num toroide. Tá? O toroide nada mais é eu pego um solenoide e eu fecho ele. Né? Eu faço com que ele vire um círculo aqui. Tá? Então, se a gente for calcular nesse primeiro momento, eu vou considerar que
ele é muito pequenininho, tá? O raio dele é muito pequenininho, aqui a diferença entre o raio interior e o raio exterior. Então eu vou considerar constante o campo dentro dele, tá? Então, se eu quiser calcular o campo gerado por esse toroide, eu vou usar a lei de Ampère, né? Eu uso a lei de Ampère usando um caminho amperiano de raio R passando por dentro aqui do meu toroide, tá? E aí veja que o campo externo, qualquer curva que eu pegue sem ser essa desse tipo, o campo vai ser zero, tá? Então eu tenho aqui o 2πrb e a corrente interna é n vezes, né? N é o número de voltas do toroide vezes a corrente de entrada. Muito parecido com as contas que a gente fez para o solenoide. Então, isso faz com que a gente chegue nesse campo aqui. Tá? Na direção φ aqui é a direção azimutal, né? É o círculo aqui. Vamos calcular a indutância, a autoindutância. O fluxo vai ser N vezes o campo magnético vezes a espira. Muito semelhante à conta que a gente fez lá no solenoide. Como a gente está considerando o campo constante aqui dentro, o B sai da integral. E o que sobra é a área, né, a seção reta do toroide, que aqui eu estou chamando de A. Tá? Então, para essa situação, nós temos que a indutância mútua, a autoindutância, é dado por isso aqui. Então veja outro exemplo das contas que a gente fez, né? Aqui a gente está considerando o campo constante. Aqui ele está muito pequeno. A gente depois vai fazer a conta não considerando isso. Tá? E aí veja novamente, a autoindutância dependendo só da geometria, né? Número de voltas, a área, o raio, né? E do material, o μ0. Então, se a gente for calcular a energia do toroide, né, armazenada aqui no toroide, eu sei a indutância, eu sei a corrente que está passando, né? Beleza, acabou. Fiz a conta. Tranquilo, sem problemas, né? Nada muito especial. Uma das coisas que eu queria mostrar que a gente pode mostrar com essa conta é o seguinte. Vamos considerar agora o volume do toroide, tá? Que é o perímetro vezes a área transversal. A área, né, da seção reta. Então é 2πr vezes a área. E se eu quiser saber a densidade de energia, que é energia sobre a área, é só eu dividir isso aqui pelo volume. E eu vou chegar nisso aqui. μ0 sobre 2, essa grandeza aqui ao quadrado. Veja que esse conjunto de coisinhas ao quadrado é exatamente nosso campo magnético. Então, a densidade de energia armazenada no campo magnético é dado por B ao quadrado sobre 2μ0. Se vocês lembrarem das contas que a gente fez de capacitância, a energia armazenada em um campo elétrico também, a densidade de energia armazenada em um campo elétrico também é proporcional ao campo ao quadrado. Então veja essas relações sempre se repetindo, né? Quem gera o campo, né, a energia armazenada é proporcional
a essa grandeza ao quadrado, que é o quadrado por campo elétrico, e ao quadrado por campo magnético. E se eu olhar para a densidade de corrente, para a densidade de energia, eu tenho que a densidade de energia do campo elétrico é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, e a densidade de energia do campo magnético é proporcional ao campo magnético ao quadrado, tá? Aqui eu fiz algo bem específico, mas essa conta aqui que a gente fez, essa equação aqui, ela é válida em qualquer situação, independente do campo magnético, tá? E aí eu quero mostrar a equivalência dessas equações para vocês, né, da densidade de energia para a energia, para um caso mais real, que eu vou considerar agora o toroide, tá? Com um raio A interno e um raio B externo. Então eu vou considerar finito esse toroide. E eu vou considerar aqui eu vou considerar aqui, então, tem uma área, né, aqui, que é B menos A, se ele é um quadradinho, né, B menos A. Eu vou considerar na outra direção, que é um Lzinho, esse Lzinho aqui estilizado. Tá? Então, agora, para eu calcular o fluxo magnético, eu tenho que calcular uma integral. Qual integral? Essa aqui, ó. Então, eu tenho que o fluxo é n vezes a volta vezes o campo magnético. Mas agora eu estou considerando que o campo magnético não é constante, porque essa diferença entre o raio interno e o raio externo, ele é finito. Então eu vou ter que integrar nesse quadradinho aqui, que é onde tem campo. Como é que eu calculo o infinitesimal desse quadradinho? É o dr vezes um dl. Né? Um dr na direção do raio e um dl na direção contrária ao raio, né? Perpendicular ao raio. Aqui o campo magnético não depende desse dl, então vai um Lzinho. Então aqui, ó, tá Lzinho aqui, ó. Só que o raio, o campo magnético depende. Então tá o dr aqui, a gente vai integrar nele, né? Porque o campo depende do inverso do raio. E a gente está integrando de A a B, que é o interno ao externo. Fazendo essa integral, é o nosso excelentíssimo ln. Então, nós temos, né, esse ln de B sobre A. E aí, temos o fluxo proporcional a uma corrente. E essa constante de proporcionalidade é a nossa indutância. Novamente, mesmo considerando finito aqui, nós temos algo dependente só da geometria e do material. Tá? Se eu tenho a autoindutância, eu tenho a energia armazenada no toroide, que é dado, né, por L ao quadrado. Jogo o L que eu calculei, sei o campo, sei a corrente, e ao quadrado, acabou. Tá? Ficou dúvida nessas contas? Vamos lá para a próxima. Agora a gente vai calcular a partir da densidade de corrente. Tá? Então, a densidade de corrente. Se eu tenho o campo magnético B ao quadrado, eu tenho a densidade de corrente. U é igual a μ0 sobre 2, B ao quadrado. Se eu quero saber a energia total armazenada, eu tenho que integrar a densidade de energia no volume. Qual que é esse volume? O volume do toroide. Então é 2πr. O campo é constante aqui, então eu posso considerar 2πr. Um dr, né, que aí o campo varia nesse dr, né, que é a distância radial. E um L, que é a distância perpendicular aqui dentro do toroide.
e essa aqui a gente também não muda. Então, o dv vira isso aqui, ó, 2πr drl. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar tudo que não depende de r da integral. Então, a gente tira o ni 2π ao quadrado, né? μ0 sobre 2 já está fora da integral. 2πl, L sendo, lembrando que é essa distância aqui, né? E nós temos essa integral novamente em ln. E fazendo a integral, nós temos exatamente a mesma resposta que a gente encontrou usando a indutância, né? Então veja que peraí, faltou um i ao quadrado aqui, tá? Tem um i ao quadrado aqui. Aqui só está a indutância. Então, se a gente calcular a indutância, nós temos a densidade, a energia armazenada no campo magnético. Tá bom? Agora vamos. A gente viu como que calcula a indutância mútua. Nós vimos como que calcula a autoindutância. Vimos quanto de energia armazenada em um indutor. E agora vamos colocar esse elemento do circuito dentro de diferentes circuitos. Eu vou mencionar aqui para você dois circuitos, que é o circuito RL e o circuito RC. Eu vou começar pelo circuito RL, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que eu passo uma corrente, eu ligo aqui uma diferença de potencial, isso vai gerar uma corrente aqui, e aí eu tenho um circuito RL. Um circuito RL nada mais, nada menos é um circuito que tem uma resistência e uma indutância e um indutor, tá? Então, se eu olhar pela lei de Kirchhoff, e eu ligo esse cara, né? E deixo ele carregando, tá? Deixo ele carregando. Depois eu fecho, eu abro S1 e fecho S2, eu vou ter uma corrente aqui, né? E eu vou ter o indutor aqui descarregando. Vamos ver como é que funciona. Se eu tenho a lei de Kirchhoff, se eu pegar esse circuito fechado aqui, ó, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, que é o que passa aqui no, né? Só nesse aqui, sem o gerador aqui de força eletromotriz. Eu tenho que a diferença de potencial entre A e C tem que ser zero, né? Então, se eu calcular pela lei de Kirchhoff, eu tenho menos LD e DT. O menos aqui é porque ele está carregado e ele está descarregando, então é menos. E a resistência, ela está dissipando energia, então é menos aqui também. Isso é igual a zero. Isso aqui é uma equação simples da corrente. Logo, a gente consegue resolver uma equação de primeira ordem, né, da corrente. Então a gente deriva, né, faz aquela, joga dI para um lado, dt para o outro, faz a integral. Nós conseguimos encontrar isso aqui, né? E quem que é o I0? O I0 vai ser
quando a gente está... se a gente carregou completamente o indutor, quer dizer que a corrente aqui é constante, né? Agora, olhando para essa volta aqui, né? A volta de cima. A corrente é constante, então a diferença de potencial no indutor é nula. Então é RI para o tempo igual a zero, que é quando a gente parou de carregar o indutor. Então, o I0, que é quando I é igual a zero, é epsilon sobre R. Então, nós temos que a variação da corrente no tempo é dada por essa equação. E aí, veja que, semelhante à descarga de um capacitor, a descarga de um indutor depende inversamente, depende de... É uma exponencial negativa, né, do tempo. Ela decai exponencialmente. Então isso é semelhante. A diferença é que para o indutor, quanto maior a resistência, mais rápido descarrega, e no capacitor, quanto mais baixa a resistência, mais rápido ele descarrega. Então tem uma relação aí de diferença entre o circuito RL e o circuito RC, né? Para você comparar essas energias, né? Então, por exemplo, se a gente fizesse o experimento 2 da forma que foi feita, né, com o capacitor descarregando no voltímetro, a gente ia ver uma descarga muito rápida no voltímetro, exatamente por causa disso, dessa situação aqui, tá bom? Outro circuito muito interessante é o circuito LC, que é composto por um capacitor e um indutor, tá? Eu vou considerar que inicialmente, tá, no tempo igual a zero, a corrente é zero e o capacitor está carregado. Isso vai ser importante depois. E aí vamos usar a lei de Kirchhoff, né, para essa circunstância. Se a gente tem uma corrente passando aqui, né, considerando um tempo diferente de zero qualquer, se a gente tem uma corrente passando aqui, nós temos que Q sobre C, que é a nossa energia do capacitor, diferença de potencial no capacitor, mais a diferença de potencial no indutor, isso tem que ser zero, né? Aqui eu já estou substituindo a carga, a corrente, pela derivada da carga. Então a gente tem uma equação aqui, ó, essa equação azul, é uma equação de segunda ordem no campo da carga no tempo, tá? A gente não vai pedir para vocês resolverem isso, mas eu vou mostrar para vocês uma solução. E uma das soluções é esse tipo de equação oscilante, A cosseno de ômega t mais φ, onde A e φ são constantes, que depende da condição inicial do problema. Então vamos ver. Aqui, ó, a gente tem Q de t dado por isso. Eu faço a derivada segunda desses dois caras. Eu vou ter menos A ômega 2 cosseno. Veja que o A cosseno aparece dos dois. Então, se eu substituir isso nessa equação aqui, né, na equação azul, o A cosseno de ômega t mais φ somem. Tá? E isso faz com que nós encontremos qual que é o valor de ômega. E aqui a gente encontra esse valor de ômega. Então,
essa oscilação da carga no capacitor, ela tem uma frequência angular de 1 sobre raiz quadrada de L sobre C, de LC. Tá bom? Então, isso aqui nos dá o ômega. Agora vamos calcular quem que é A e quem que é Φ. Para Q igual a zero, eu tenho que isso é A cosseno de ômega Φ. Eu esqueci o ômega aqui, tá? Ah, não. É K, é A cosseno Φ. O Φ não tem o ômega, não. Tá? Isso tem que ser igual a Q0. E a derivada, que é a corrente, é A ômega seno de Φ. Isso é igual a zero. Veja que a única possibilidade disso ser zero, disso para A e Φ respeitarem essas condições iniciais, é se φ igual a zero. Se φ igual a zero, essa equação zera e A é diferente de zero, que é a solução trivial, que é carga igual a zero. Carga inicial igual a zero, a gente não quer isso. Beleza. Se φ igual a zero, cosseno de φ igual a 1. Então, A igual a Q0. Então, a gente chega numa equação de como a carga varia no tempo nesse circuito, no capacitor, dado por essa equação aqui. Q0 cosseno de T sobre raiz quadrada de LC. Então, veja que essa equação, esse circuito, é um circuito de oscilação. E é exatamente, e ele tem uma frequência específica. Então, esse tipo de circuito com um capacitor e um resistor é exatamente o tipo de circuito que nós usamos, por exemplo, para sintonizar um rádio. Na verdade, vai ser um circuito RLC, mas aqui, idealmente, considerando a resistência nula, nós temos o circuito LC, a gente tem uma frequência específica, uma frequência característica. Isso faz com que nós tenhamos uma oscilação. E aí a gente vai ver que uma onda eletromagnética, né? A gente não vai ver isso nessa equação, mas nesse curso, mas aí só mencionando, a gente vai ver uma onda eletromagnética chegando nesse circuito, e aí se eles baterem a mesma frequência, que a onda eletromagnética tem a mesma frequência desse circuito, a gente tem uma ressonância. E aí a gente consegue amplificar o sinal. E aí a antena funciona exatamente por isso. Assim, então essa antena, dispositivos que a gente usa, rádio, essas coisas, a gente está usando esse tipo de circuito. Na verdade, a gente usa o circuito LRC, mas só para aqui, idealmente, considerando a resistência nula, é um circuito LC. Tá? E o legal aqui, para a gente finalizar, é a comparação que a gente consegue fazer do circuito LC para o sistema massa-mola. Tá? Veja essa equação aqui. Pera aí. Aqui, ó. Essa equação aqui, né? Ela é uma equação de segunda ordem, né? Uma derivada de segunda ordem na carga, né? E se a gente for pensar, a gente tem ora a carga sendo nula e a corrente sendo máxima, porque a corrente depende de seno, né? Porque é a derivada aqui do tempo. Ora a carga sendo total e a corrente sendo nula. Então veja que a gente tem ora o capacitor maximamente carregado, então a gente só tem energia do campo elétrico, ora a corrente sendo máxima e a carga sendo nula. Logo, a energia está completamente no campo magnético. Então a gente vê que existe uma oscilação entre energia elétrica e energia magnética. Então a gente vai trocando no tempo entre essas duas.
Se a gente E, pensar nos. professor, Diga. uma dúvida rápida Ah, sobre essa questão de trocar energia. ah. Mas, desculpa, mas eles têm, tipo, 100% de eficiência? Eles não têm perda de energia, não? É, Para essa coisa poder ser tipo, para sempre, assim? se a gente considerar que a resistência de tudo é nula, sim, é para sempre. Idealmente tem resistência, tudo tem resistência, né? Tudo tem uma resistência interna. Então a gente vai ver a energia sendo dissipada por causa disso, tá bom? Então a gente tem que incluir a resistência para não ter. Então, idealmente, se a gente desconsiderar a resistência, a gente tem isso oscilando infinitamente, sim. Tá? E se a gente considerar agora um sistema massa-mola, né? A gente sabe que o sistema massa-mola ele respeitando a lei de Hooke, né? A força de restauração da mola é Kx, K sendo a constante de mola. Então, o, o A aqui é a derivada segunda da posição no tempo. Então veja que essa equação aqui, ó, ops, essa equação aqui é muito parecida com essa equação aqui, onde a gente troca a indutância pela massa e 1 sobre a capacitância pela constante de mola. Então a gente tem uma relação direta entre elas. No caso do circuito, a gente está trocando energia elétrica pela energia magnética, e no sistema massa-mola, a gente está trocando energia potencial elástica e energia cinética. A gente tem essas inversões, tá? Então, só para vocês verem também uma relação. Então, essas é, toda vez que a gente estiver falando de um sistema que tem oscilação, geralmente a gente vai cair numa equação de segunda ordem, né, linear, que é segunda ordem porque a derivada é segunda, e linear porque a gente depende, aqui depende de x, tá vendo? Aqui depende de q, a derivada é em q mais q, tal. Então todos esses problemas vão dar é, é, soluções oscilatórias, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês, tá? Por hoje. Ficou alguma dúvida? Ô, professor, só me diz, eu tô com um pensamento aqui, me diz se eu tô errado ou não. Hum. O jeito que o indutor armazena energia, ele não tem uma descarga, né? Ele é constante. É mais ou menos, mas ele geralmente não é usado para descarga, não. Sabe por que ele não é usado para descarga? Eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui na definição. Esse aqui, ó. Esse aqui. Como a diferença de potencial nele depende da variação da, da corrente, o que, que acontece? Se ele está lá parado, tá? Corrente máxima, e aí ele começa a descarregar, o que, que vai acontecer? Ele vai ele vai tentar frear essa, por causa da lei de Faraday, né? Ele vai tentar frear essa variação. Então ele sempre vai tentando frear essa variação. É, então ele não descarrega da mesma maneira que o capacitor. Lembra que quando a gente fez a conta do circuito é, RC, é,
RL, veja que ele depende inversamente, né? O tempo de descarga ele é proporcional à resistência. Então, quanto menor a resistência, mais devagar ele varia, porque não tem nada que vai fazer com que ele descarregue. Ele vai tentar se manter de alguma maneira, se manter com a corrente constante, fazendo essa variação, né? A corrente está tentando diminuir, vai tentar aparecer por causa aí o fluxo vai diminuir, ele vai tentar aparecer uma corrente para compensar isso e voltar a corrente para o inicial. Então ele sempre vai tentando fazer esse tipo de situação, tá? Então ele não serve para descarga, ele serve para outras coisas. É, Eu não tô conseguindo visualizar direito tudo isso. é. Pode explicar de novo? Aqui, ó, se a gente fizer a comparação entre a massa e o indutor, a gente consegue ver isso relativamente bem. Se a gente tiver a massa, não é algo que ele está tentando sempre parar, né? A inércia, né? Tá relacionada à massa. Então fica cada vez mais difícil. Quanto maior a massa, mais difícil é esse movimento da, é, do sistema. O indutor ele faz algo semelhante. Ele dificulta essa variação da corrente. Ele dificulta que a corrente varie, exatamente pela lei de Faraday. Ele sempre tenta voltar para o que estava, que é algo que a massa sempre tenta fazer, né? Se você deixar a massa parada, ela vai tentar ficar parada, né? Pela inércia. O indutor tem algo muito semelhante a isso. Uma estrutura muito semelhante a isso. Ele tenta frear essa variação da corrente. Então ele tenta manter o sistema estático, de alguma maneira. Com essa analogia ficou um pouco mais claro para você? Sim, agora eu consigo entender. É, então, por causa da lei de Faraday, ele tenta frear, né? Por ele ser proporcional à variação da corrente, ele sempre tenta frear o, 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 essa variação da corrente, variação das cargas no sistema, tá bom? Então, tipo, para ver se se tô pegando Hum, direitinho aqui. Então, tipo, se a gente tem um sistema, digamos que seja um sistema RL, hum, que esteja passando 1 ampere, eventualmente vai se descarregando, vai. mas vai se descarregando porque a voltagem não é infinita, né? É, Quer dizer, porque a capacidade da força eletromotriz não é infinita. isso. Então, tipo, ele vai descarregando, mas o indutor, como tem energia armazenada ali, vai dando corrente a mais para o sistema de forma que ele demore mais para Isso, descarregar. isso, por causa da lei de Faraday. Exatamente isso. Exatamente isso que está acontecendo. Ele tenta frear essa variação. Tá, então, ok. Então, tô sacando. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês.